Graça e paz a todos da parte de nosso Deus. Vamos lá novamente, né? Mais um dia aqui, fazer esse vídeo para a gente falar mais um pouco aí da Santa Palavra de Deus, que é as Escrituras. Graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Estamos aí novamente, né? Para mais um vídeo. Essa semana teve um pouco mais de trabalho para nós, então a gente acabou demorando um pouquinho, mas nós estamos aí. Vamos postar esse vídeo para vocês, porque a gente está falando, né, mais um pouco aí das Escrituras, da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior que nós fizemos, né, sobre Romanos, o apóstolo Paulo. Então nós vamos estar falando mais um pouco a esse respeito, continuação, e para a gente poder estar inteirando mais sobre esse assunto, tá certo? E a gente quer agradecer a todos os novos inscritos, os comentários. A gente está agradecendo a todos aí. A gente também nós não estamos respondendo. A gente está deixando o nosso WhatsApp lá, né, Marco? Uhum. A gente deixa o nosso WhatsApp quando a pessoa faz alguma pergunta e a gente Alguma coloca dúvida, alguma dúvida, a gente deixa E na descrição também do vídeo tem lá o nosso WhatsApp, o e-mail, tá? Para poder se comunicar também. Tá? Então, e as pessoas também que quiserem receber as notificações, assine o sininho lá, porque o YouTube não manda vídeo para ninguém. Se você quiser, e você aciona o sininho para você estar recebendo os novos vídeos aí, tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade e que Deus possa abençoar esse nosso vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Então vamos lá. Então, vamos continuar a continuação do vídeo anterior. Como nós vimos no vídeo anterior, um pouco sobre Paulo e os apóstolos, iniciou em Romanos, no versículo 1, e nós fizemos uma introdução da carta aos Romanos, de quem era Saulo, da sua conversão, qual o propósito da carta, para os irmãos de Roma. E nós ficamos muito no início, ali da carta de Roma. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais, vamos andar um pouquinho mais sobre essa carta aí. Meu irmão vai estar lendo o início lá de Roma, Romanos? Vai estar lendo o início de Romanos, no capítulo 1, aí do verso 1 ao 7. Ao 7? Então vamos lá então. Prefácio e saudações. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu de descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí no início nós falamos sobre quem seria Paulo, sobre ele se considerar escravo por vontade própria do Senhor Jesus, chamado por Deus para ser apóstolo. Nós vimos o que a palavra mostra dos apóstolos, certo? Vimos quais os critérios que Deus estabelece na sua palavra para o apostolado e que foi separado para o Evangelho de Deus. Algumas características do verdadeiro apóstolo, dentre elas a proclamação do Evangelho de Deus, uma das principais de um verdadeiro apóstolo, para ver se ele verdadeiramente anuncia Cristo, entendeu? E o que diz aí no versículo 2, para a gente dar início, legal? O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, o que ele está falando aqui? Que o Evangelho de Deus havia sido prometido por quem? Pelo próprio Deus. E é interessante isso, pois quando que foi essa promessa, de Deus? Ou quando que Deus estabeleceu que Jesus viria? Será que foi porque Deus tentou alguns planos? Ele criou o homem e ele pensou, esse homem, ele me desobedeceu, não seguiu meus mandamentos. Nós vamos ter que, dar um jeitinho, fazer o segundo plano, plano B. Então não teve um bom relacionamento aí, Mas dependeu, e viu que Adão e Eva desobedeceu a Deus. Então não sabia que isso ia acontecer? Será que ele não sabia? Não, ele não sabia que isso ia acontecer. Pensou, e agora? O que nós vamos fazer? Então aí, quem sabe eu estabelecendo algumas leis para eles seguirem, eles possam seguir esses mandamentos. Me obedecendo, então vão poder
né, ter restabelecido o seu relacionamento comigo. Isso Deus pensando, não, vamos tentar mandar umas leis lá para ver se ele restabelece, porque da primeira vez não deu certo, né? Adão desobedeceu. Agora vamos mandar as leis para ver, né? E aí, então, será que ele foi tentando, né? Então, foi tentando. Será que foi assim? Vamos ver. Então aí ele manda os mandamentos. Manda a lei, né? A lei dele, a lei de Moisés. Isso. Para que aqueles homens e as mulheres obedecessem ele. Mas mais uma vez, né, os homens não conseguem obedecer. E aí ele pensa, novamente, e agora? Né? Eu vou ter que mandar meu filho. E ele vai salvar esse povo. Não tem jeito. Eu vou tentar mais essa alternativa. Deus pensando, né? Será que foi desse jeito que ele pensou? Será que foi assim que tudo aconteceu? Não, não foi assim. Não foi desse jeito. Deus não tentou por Adão, viu que Adão não deu certo, tentou os mandamentos, não deu certo, depois teve até o dilúvio, não deu certo, agora vou mandar meu filho, né, agora vai ser a última. Não, não foi assim. Então tudo já estava estabelecido. Por quê? A palavra, ela é rica em mostrar que não foi dessa forma. Às vezes pensamos que Deus tinha um plano, não deu certo, e ele tentou de outra forma, outro plano, que também não deu certo. Mas a palavra não nos permite que nós pensamos dessa forma, em hipótese alguma, entendeu? E o que diz aqui no verso 2 de Romanos? O qual foi prometido por ele. Por ele quem? Por Deus, pelos seus profetas, através das escrituras sagradas, entendeu? Então o evangelho de Deus, que é Cristo crucificado, já havia sido prometido desde o início, desde antes da fundação do mundo, né? E a gente fala, quando que foi isso? Aí nós vamos para o texto de 1 Pedro, para ver, né, o que um dos apóstolos fala. Há vários outros textos dizendo isso, mas nós vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 20, para ver o que ele fala sobre, né, o que Deus já havia prometido tudo isso antes mesmo da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Verso 20, vamos lá. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, ele já tinha sido prometido antes. Já tinha sido prometido. Antes da fundação do mundo. Mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Não foi plano que ele foi tentando fazer, ele tentou fazer porque... E outra, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. O nosso futuro para ele já é passado. Já foi. Né? Já foi. Então para ele tudo já é passado. Ele já sabe de tudo. Tudo que vai acontecer já está determinado, já está escrito, né? A gente que não consegue, nós que não conseguimos enxergar isso, né? Nós não conseguimos. Dia a dia nosso, por isso que fala, né? Deixar o seu dia o próprio mal, né? Que fala. Sim. Por quê? Porque a gente tem que lutar hoje, fazer hoje, para hoje. Não ficar, nossa, mas amanhã não. Mas lógico que a gente tem que ter nossos propósitos, nossos pensamentos, nossos projetos. Tem que ter os nossos projetos. Mas sempre Cristo na frente. Com Cristo junto conosco, entendeu? Então isso é muito importante. Mas não, Deus não foi tentando, não, de maneira alguma. Né, antes mesmo da fundação do mundo, da existência do homem, dele criar o universo, ele já tinha preparado a nossa salvação, entendeu? Antes de tudo. Que Deus não deu certo e foi fazendo outros até chegar a Cristo. Não. Mas tudo já tinha sido determinado por Deus. Antes de tudo, Deus já sabia que o homem não ia obedecer. E a salvação se daria unicamente por Cristo, sim, sendo crucificado naquela cruz. Ele já sabia disso, entendeu? E o que João tem também a dizer sobre isso? Lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8. João também relata um pouco sobre isso. Vamos lá. Apocalipse 8. 13, verso 8. Isso. Diz o título assim, né? A besta que subiu do mar, né? Aí vamos lá. E adorando-nas todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, isso quer dizer o quê? Que mesmo antes da fundação do mundo, tudo já estava estabelecido por Deus. Não havia outro caminho, a não ser seu filho morto na cruz, para nos salvar, entendeu? E Paulo também vai falar sobre isso lá numa das cartas enviada a Efésios, né? A Éfeso, que é Efésios capítulo 1, verso 4. Ele também vai falar sobre todo esse acontecimento antes mesmo da criação do mundo. Toda a nossa salvação dada por apenas Cristo crucificado na cruz. Efésios 1, verso 4. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos
e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus já sabe quem ele vai salvar. Por isso não é por nosso mérito, entendeu? Mas sim unicamente pelo mérito de Cristo. Então o que acontece? Cristo já havia sido crucificado antes mesmo da fundação do mundo e foi concretizado com a sua vinda aqui para esse ato. Hoje nós estamos aqui, eu, meu irmão, nossas famílias, vocês, todos nós estamos aqui, né? Por nós ter crido em Jesus Cristo, no seu verdadeiro evangelho, que é a salvação pela graça e não pelas obras, tá? Por essa fé eu já estou com Cristo. Nós já estamos, né, com Cristo, apenas esperando ele vir me buscar e me tirar desse mundo. Em outra parte, Paulo também vai falar sobre as Escrituras, né, que ela é inspirada por Deus para nossas boas obras. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Você vê como que é interessante isso aí, né, Marco? A gente está mostrando aqui, nós estamos mostrando aqui na Bíblia vários pontos escritos pelos apóstolos, né? E você vê que tudo, uma coisa vai respondendo a outra, né? Sim. A Bíblia, ela própria responde ela mesma, entendeu? Então, tudo que você tiver que ver é as Escrituras. Toda a revelação está aqui, ó. Tá a aqui, Bíblia revela a própria Bíblia. A Bíblia, ela mesma responde ela mesma. Então, vamos lá. É o 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Tá, 14 ao 17. Então, vamos lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é que ele fala, né, desde a nossa meninice, aquilo que nós aprendemos. Mas o que nós deveríamos ter aprendido, né? O que nós devemos ensinar aos nossos filhos? É as Escrituras. As Sagradas Escrituras. Que ele fala aí aqui, ó. Lê aí de novo, Paulo, no versículo 14. 14? No versículo 16. Você vê esse início. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, toda Escritura divinamente inspirada. Então, ela foi divinamente inspirada. Toda a Escritura, ela foi divinamente inspirada. Entendeu? Principalmente a parte dos apóstolos. Então, tudo aquilo ali é para ensinar, é para nos corrigir, é para nos mostrar o caminho. Então, já está aqui nas Escrituras. Entendeu? Tudo que precisa está aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. E as Escrituras vinham mostrando já Cristo lá no Velho Testamento. Entendeu? A sua vinda desde o Velho Testamento. Então já vinha mostrando pelos profetas. E olha o que diz aqui em Lucas. Lucas capítulo 24, do verso 25 ao 27. Então vamos lá, 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, você vê, Deus já vinha, vamos falar de novo, Deus já vinha anunciando Cristo em todo o Velho Testamento. Não foi um propósito que Deus fez por causa da desobediência do homem. Não. Né? Ele já sabia que ia ter desobediência do homem. Cristo já estava prometido por Deus para que ele viesse ao mundo, para perdoar os nossos pecados e a gente poder habitar com ele lá na sua glória. Entendeu? Agora vamos voltar aqui de novo para Paulo. Olha o que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16. Então vamos lá. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, Pedro diz aqui que existem muitas coisas que Paulo escreveu que é de difícil entendimento. Por isso que nós devemos estar sempre examinando as Escrituras para a maior compreensão da palavra de Deus. Entendeu? Aí muitos, por não querer buscar esse conhecimento, distorcem
a Bíblia, distorce a palavra de Deus, que é as Escrituras, entendeu? Não querem ler, não querem examinar, ou se lê de acordo com aquilo que foi ensinado, com aquilo que foi passado, que a gente acreditou desde a nossa infância. Então não quer ler, não quer examinar, para poder entender. E ficam em revelações, né? Revelações que se dizem vindo de Deus, que foge do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Foge do quê? Foge das Escrituras, foge do que Cristo deixou para pregar, para ser falado. Entendeu? Então, isso daí a gente tem que examinar as Escrituras. Sim, eu falo, examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras, entendendo qual foi o propósito de Cristo. Foi o quê? Pregar o verdadeiro Evangelho, que é Cristo crucificado na cruz, que é as boas novas, que é a sua graça, entendeu? Favor imerecido. Favor imerecido, não revelações e revelações e revelações. Não é isso, não é isso. É o verdadeiro Evangelho, que é as suas Escrituras, entendeu? E aqui, olha aqui, ó, no verso 2, o que Paulo diz lá em Romanos? No versículo 2. Versículo 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, Paulo diz que já havia sido prometido tudo isso pelos profetas nas Escrituras. Nós vamos ver alguns exemplos no Velho Testamento, né? Para mostrar que Cristo já era anunciado. Vamos ver dois exemplos, em Miqueias e em Isaías. Primeiro vamos em Miqueias, que é no capítulo 5, verso 2. Miqueias 5. Vamos lá. Verso 2. Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, isso foi 750 anos antes de Jesus. Então já era. Ele falou aqui, ó, você vê? Ele deixou bem claro aqui, ó. E de ti me sairá o que será Senhor de Israel. Então, de quem que ele estava falando aí, né? Se não era, quem que ele estava anunciando? Cristo, não era né? Cristo. Isso 750 anos antes, entendeu? E depois em Isaías, no Isaías 53, no verso 5, também Cristo anuncia a sua vinda. Vamos lá. Cristo não. Em Isaías 53, verso 5, também ele anunciava a vinda de Cristo. O Isaías profetizando. Ó. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E, pelas suas pisaduras, fomos sarados. De qual castigo? Ele fala? De qual? De receber sobre ele o quê? Todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Ele já recebeu todos. Você vê, ele já foi moído por nós, pelas nossas transgressões. O que é nossas transgressões? Nossos pecados. Não é só o que você cometeu, é o que você vai cometer, é o que meu filho vai nascer, vai cometer, é o que os seus filhos que vão nascer, é o que vocês têm. Mas está bem claro, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E aí depois aqui está aqui, ó. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você vê? Muito lindo. E quando a gente fala em profecia, muitos pregam como se fosse algo que Deus vai fazer com alguém nos dias que virão. Sobre a sua vida, entendeu? E a profecia que Deus manda pregar, qual que seria? É essa que está aqui no verso 3, que ele vai ler em Romanos. É essa profecia, não é profecia sobre, na sua vida, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, Não, a profecia que ele manda pregar é a que está no versículo 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Você viu? Então, o propósito da profecia é proclamar Cristo. Não é revelar para você com quem você vai casar, não é revelar com quem vai aparecer, né, quanto que vai aparecer na sua conta bancária, né, quem vai pagar suas dívidas, não é para revelar se você vai ter carro, se você vai ter saúde, se você vai ter dinheiro. É apenas para revelar Cristo nas Escrituras. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque você vê que, vamos ler o 2 e o 3 junto, para ficar bem, pra você entender certinho, ó. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Acerca de quem? Acerca de seu filho, né? Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então fica bem claro que a profecia que Deus fala é para profetizar Cristo. Dentro das Escrituras, a vinda de Cristo na cruz. Entendeu? E qual é a necessidade de Deus se fazer homem através do seu filho Jesus? Em Hebreus vai falar sobre isso. Que é em Hebreus 2, versículo 17 e versículo 18. Vamos lá então, Hebreus 2, 17 e 18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer ao que são tentados. Então o que ele vinha dizendo aqui? Que no Velho Testamento havia os sacerdotes, que regularmente faziam os sacrifícios para perdão dos pecados, inclusive os deles, né? E Jesus vem sem pecado e faz sacrifício uma única vez por nós, entendeu? Nós somos salvos não porque somos bons, mas porque Deus nos salvou. Não porque queremos, mas porque Deus nos escolheu. Não porque temos boas obras, mas porque através de Cristo, seu Filho, temos boas obras para confessarmos eles, entendeu? Agora continuando aqui em Romanos, versículo 5, para a gente finalizar, o 5, 6 e o 7. Então vamos lá. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus e chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, o que acontece? Paulo ele foi escolhido por Deus para trazer o evangelho para nós, certo? E é disso que ele está falando. E para que esse evangelho? Para que serve? Para que pela fé possamos ser obedientes em toda a palavra de Deus, para segui-lo em puro e sincero coração, crendo na minha incapacidade de me salvar e na capacidade somente de Cristo. Entendeu? O interessante é que pouco tempo depois de Deus ter se revelado a Paulo, ele vai falar com Ananias, um discípulo do Senhor. E olha o que Deus diz a Ananias. Presta atenção, em Atos capítulo 9, verso 10, 15 e 16. 9, 10, 15, 16? É isso. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai às ruas chamadas direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Porque até então Saulo ainda era Saulo, né? Era e ele Saulo, estava cego, né? Estava cego. Porque quando Deus encontrou com ele no caminho de Damasco, né? Então ele estava cego ainda. E havia mérito em Paulo? Com certeza não. Paulo era seguidor do quê? Era seguidor dos cristãos. Entendeu? Perseguidor, né? Perseguidor. Seguidor não. Ele era perseguidor dos cristãos. Ele era seguidor da lei de Moisés e perseguidor de Cristo. Isso, exatamente. Ele não queria nada com Jesus, Paulo. Mas quando Cristo encontra com ele, aí tudo muda. Entendeu? Cristo encontrou, porque quando Cristo encontra com alguém, tudo aquilo que você acha que você sabia, acha que você estava no caminho certo, muda. E para a gente finalizar, né, vamos terminar dizendo assim, que por meio de um homem, que foi Adão, veio o pecado no mundo. Mas também por um só homem, Jesus Cristo, que foi o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, veio o perdão para todos aqueles que crerem no verdadeiro Evangelho de Cristo e na sua suficiência da salvação somente por Cristo. Coisa linda, né? Então, para a gente poder fazer tudo que a gente está falando sobre a Escritura, né? Sobre a Palavra de Deus, sobre o verdadeiro Evangelho, tudo que a gente fala sempre simplifica em uma única palavra. Uma única palavra, Cristo. Verdade. Sempre, entendeu? Então, nós estamos aqui falando sobre o Evangelho, explicando sobre as Escrituras, fazendo um apontamento nas Escrituras daquilo que os apóstolos deixaram, Paulo deixou, a gente está falando sobre as cartas de Paulo. Então, tudo isso que ele fala e ele escreve e a gente vai explicando, mas simplesmente assim, simplificando sempre em Cristo. Sempre em Cristo. Sempre em Cristo. Então, jamais, tudo na nossa vida é Cristo. O homem jamais deve ser exaltado. Nunca. Então, é muito interessante. Até eu fiz uma postagem essa semana e foi bem interessante. Por quê? Eu coloquei que quando a gente é um verdadeiro cristão, a gente acaba sendo odiado pelo mundo e por alguns evangélicos também. Você é perseguido. Porque eles não acreditam que a gente é cristão. Porque a gente está em Cristo, somente em Cristo.
Eu falo, mas como assim? Só em Cristo, é muito fácil. E aí as pessoas não entendem o que é ser verdadeiro cristão. E tem muitos também que falam, já chegaram a falar, mas você acha que essa multidão de gente dentro das igrejas, entendeu? Você acha que estão tudo errado? E assim, Cristo, quando ele veio anunciar, ele chamou os apóstolos, ele nunca esteve preocupado com número. Ele nunca esteve preocupado com quantidade. Não. Tanto que ele pregava nas multiplicação dos pães, vocês viam, né? Primeira multiplicação foi um pouco mais de 5 mil, depois... Então, e depois quando ele anunciava o verdadeiro evangelho, o que a pessoa fazia? Saía. Até ele falava para os apóstolos, e vocês? Vocês não vão também? Mas para onde nós vamos se a nossa salvação está em ti? Para onde nós vamos? Então, só tu tem palavra de vida eterna? Cristo nunca esteve preocupado com quantidade. Nunca. Então, não é igreja cheia que salva, não é templos bonitos que salva. Não, isso não vai salvar. O que vai salvar é a suficiência de Cristo na cruz. Nós cremos nessa suficiência. E a partir do momento que você acredita de coração realmente nessa suficiência dele na cruz, de Cristo na cruz, nada mais importa. Na nossa vida a gente tem que trabalhar, como nós falamos. Temos que trabalhar, temos que ter nossas obrigações, temos nossos anseios, nossos desejos, né, as nossas vontades. Isso não é pecado, né? O que é pecado é aquilo que a Bíblia condena, entendeu? Agora você ter os seus desejos, sim, mas sempre Cristo na frente, sempre. E é tudo muito lindo, é tudo muito lindo. Você vai vendo, você vai lendo, você fala, nossa, quanta coisa que eu não sabia. Porque quando Cristo foi crucificado, só pra gente finalizar, ele foi crucificado e ao terceiro dia foi ressuscitado. Então, o que acontece? Você creu. Mas por que Cristo precisou ser ressuscitado? Por quê? Porque você creu. Quando você crê em Cristo, como ele foi ressuscitado, você também, a partir do momento que você crê, você é ressuscitado uma nova criatura. Sim. Entendeu? Por isso que Cristo foi ressuscitado, para nos dar também isso daí para nós. Porque a gente crê nele e a gente também, a partir do momento que a gente crê na suficiência de Cristo, nós, juntamente com ele, somos ressuscitados uma nova criatura. Entendeu? Então, o Espírito Santo dele habita dentro de nós, onde nós vamos nascer uma nova criatura em Cristo. Então, meus irmãos, meus amigos, Deus abençoe a todos. Estamos maravilhados por tudo isso, né? Que a gente nós vemos falando, explicando, mas é muito bonito. E eu verdadeiramente se emociono com isso, porque eu vejo que Cristo realmente ele faz um trabalho em nós que nós não compreendemos, mas que realmente é a verdade. Então, só a verdade nos libertará. Então, Cristo é a verdade, Cristo é a nossa vida. E eu estou muito grato por tudo isso, né, que tem acontecido. E Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Quero agradecer também a todos que estão nos acompanhando aí, aos inscritos, aos novos inscritos. Agradecer a todos aí de coração. A gente vai continuar aqui fazendo esse trabalho, propagando aí o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Deus que abençoe e fiquem com Deus.